Se eu der mais um add aqui várias vezes, a gente vai ver que o nosso console log, olha lá, ó, ficou loucão, né? Ele está disparando vários console log aqui dentro. Por quê? Porque como a cada vez que a gente faz o re-render, ele dispara esse bloco, ele criou outro set interval e não matou o anterior. Então ele vai acumulando set intervalos. Olá, aqui é o Bruno Bertolini e o vídeo de hoje é sobre useEffect, um dos hooks que vem built-ins aí com o React, né? E a gente já tem falado aí de outros hooks, né, como useState, que foi o último vídeo. A gente tem o useMemo e useCallback, que a gente fez lá atrás, né? E esse vídeo é mais um para complementar aí essa série de hooks. Mas antes de a gente entrar em código, deixa eu te pedir para que você se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e seguir as nossas redes sociais. A gente tem Telegram, Instagram. Instagram, inclusive, a gente bateu aí 10 mil seguidores aí recentemente, né? Então a gente tem compartilhado muito conteúdo lá, interagido muito com a galera. Vai lá que vale a pena. Então aqui a gente tem um componente bem simples, né? Não tem nada demais nesse componente. A gente vai começar criando um state para a gente conseguir executar o re-render desse componente, né? A re-renderização desse componente. Então, eu vou criar aqui state, chamar de count, setCount, igual a react.useState. Começar com 0. Aqui eu vou botar um button, e eu vou botar um clique nele para incrementar aquele count. E aqui, se você viu o vídeo de useState, que eu falei sobre o hook de useState, você deve saber que aqui a gente, para incrementar, o correto é a gente usar o prevState, né? Vou chamar de prevState. Então, se você não viu, ele deve estar em algum lugar dessa tela, clica aí para ver esse vídeo também. Beleza, a gente tem um botão de prevState, um botão de adicionar count, né? Usando o prevState, tá? E aqui eu vou botar também uma mensagem e vou dizer que você clicou no botão 0 vezes. Então isso aqui é o suficiente para a gente, ó, não acontecer nada, né? Porque eu errei em algum lugar. Deixa eu ver. Eu botei prevState mais count, é prevState mais 1, né? Errei aqui. Agora sim, ó, a gente vai adicionando, ele vai alterando o número de vezes. Então eu poderia botar até um strong aqui, só para ficar bem visível. Beleza, 18 vezes, 20 vezes, beleza. Então tá. Isso aqui é o suficiente para a gente começar a entender o useEffect, tá? O que é o useEffect? O useEffect nada mais é do que um React hook, né? Um hook built-in, né? Que vem junto com o React. Deixa eu escrever ele aqui, ó, react.useEffect. E esse hook ele trata de efeitos colaterais, tá? O que é efeitos colaterais? Quando alguma coisa acontecer, ele vai gerar um efeito colateral. É o que a gente chama de side effect, né? Então, esse hook, ele recebe por padrão, ele recebe uma função. Então, eu vou criar uma função aqui, tá? Ele recebe um callback, né? Como a gente chama. E se eu der um console.log aqui dentro, a gente vai ver o seguinte. Toda vez... Deixa eu abrir o console aqui, ó. Ele deu log aqui. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo. Beleza. Toda vez que eu clico aqui, ó, ele dispara aquele side effect, né, um efeito colateral que não tem necessariamente ligação com um componente, tá? Ele é criado aqui dentro justamente para a gente conseguir acessar os dados do componente muito mais facilmente, props, state, mas ele não tem relação direta com o componente, né? Então ele está aqui para ser disparado quando alguma coisa acontecer. Nesse caso aqui, como a gente está usando simplesmente ele dessa forma, ele vai ser executado, ele vai ser chamado toda vez que o componente sofrer renderização ou re-renderização, né, que ele for renderizado novamente. Então, quando a gente muda o estado do componente,
automaticamente o React vai chamar essa função app novamente, certo? E quando ele chama essa função app, ele executa todo esse bloco de código, automaticamente o useEffect vai executar também o conteúdo desse cara aqui. Uma coisa interessante aqui, ó, novamente, se você viu o vídeo de useState, e eu aconselho que você veja, vocês sabem que aqui você pode receber uma função, certo? Para retornar um estado inicial. Então, para a gente ver o lifecycle, né, o ciclo de vida desse componente, a gente vai colocar aqui um console.log useState initial state, tá? E aqui embaixo a gente vai botar useEffect re-render, para a gente saber que ele fez o re-render ali, né? Deixa eu adicionar aqui, beleza. Então, ó, o que acontece? Quando o nosso componente roda, vou até rodar a página de novo aqui, ó. Quando ele inicia, ele primeiro roda o initial state, depois ele vai rodar o useEffect. Aqui, como não dá para ver, a gente não tem como mostrar, mas eu acho que eu consigo fazer o seguinte, ó, console.log render. Vamos ver se isso vai funcionar. Realmente funcionou, beleza. Então olha só que interessante, deixa eu rodar de novo aqui. Ó, então o nosso ciclo de vida do componente, primeiro ele vai rodar o initial state, depois ele roda o render e depois ele roda o useEffect. O que está acontecendo aqui? Ele está vindo de cima para baixo, certo? Então o JavaScript ele é síncrono, né? A execução dele é síncrona, então ele vai começar a rodar isso aqui. Então ele executou esse bloco aqui, depois ele executou esse bloco aqui, mas ele não executou o callback, nesse caso aqui ele executou o callback, e nesse caso aqui do useEffect ele não executa o callback. Depois ele passa por aqui, por esse bloco todo, pelo render, então ele vai renderizar o componente, e só depois que terminar de renderizar o componente, que ele vai disparar um side effect, ou seja, quando dispara esse side effect, a gente já tem o componente montado na DOM, tá? Então esse é o ciclo de vida padrão. Beleza, a gente vai continuar aqui. Se eu continuar dando um add aqui, ó, a gente vai ver que ele sempre faz o render, né? Então ele vai renderizar o componente novamente e dispara o useEffect. Faz o render e dispara o useEffect, certo? Então esse é o ciclo de vida. Toda vez que a gente faz um re-render, obviamente, a gente já viu, né? Que ele vai disparar esse bloco aqui do useEffect, tá? Então aqui eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, olha que interessante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu poderia dar um document title igual a essa mensagem aqui, ó. Certo? Eu poderia fazer isso. Aqui não vai ficar muito bom, deixa eu botar só assim. Count clicks, né? Eu vou botar um template string aqui. Opa! Vou fechar o template string. Olha só que interessante. Então toda vez que eu clicar, deixa eu baixar aqui esse cara aqui, toda vez que eu clicar, ele deveria mudar o document title. Na verdade não mudou porque não é essa página que ele vai mudar, é essa daqui, né? Então deixa eu abrir ela fora aqui, ó. Olha lá, 0 cliques. Toda vez que eu clico, ele muda aqui para 3 e aqui para 3, tá? Então ele mudou os dois. Certinho lá, ó. Se eu volto aqui, isso aqui é interessante, tá? Ó. Se eu criar um const add, muita gente comete esse erro também, ó. Vou botar um set count aqui, passando prev state e retornando prev state mais um. Muita gente faz isso aqui, ó. Isso aqui, deixa eu tirar esse add, esse cara daqui e vou botar add. Certo? O que vai acontecer aqui? Deixa eu vir aqui, dar um F5. Ó, eu tenho o React App. Quando eu clico no botão, esse aqui está com 1, mas esse aqui está com 0. Isso acontece justamente, volta para cá, porque aqui a gente não tem o set count, o use state, na verdade, ele é assíncrono, né? Então, ele não espera a execução terminar para continuar a execução do script. Então, quando ele cai aqui, ele vai adicionar lá na thread dele, lá na fila dele, para fazer a alteração desse state. Só que aqui ele não espera, então automaticamente ele vai executar isso aqui com o estado anterior. Tá? Então, isso aqui é uma forma errada de a gente fazer side effect, né? Então, o correto seria justamente jogar no useEffect, que isso aqui sim só vai ser executado
quando, depois que a gente alterar aqui o setCount e o componente for remontado com o valor correto. Aí ele dispara o useEffect já com tudo pronto. Então quando ele dispara esse useEffect, o count aqui já está com o valor correto. Tá? Então deixa eu salvar, volta para cá. Novamente, ó, agora está com 0, lá em cima está com 0. Se eu der um add, ele está com 1 e aqui está com 1. Tá? Uma coisa importante, ó, que talvez vocês tenham observado aí, quem observa, que tem mania de observar mais aí, quando a gente está aqui, se eu der um F5 aqui, ó, olha lá como é que está o nome da nossa aba, React App, certo? E aqui 0 vezes. Quando eu clico, lá vai para 0. Se eu vier aqui e jogar para cá, quando eu dou iniciar aqui, ó, quando eu dou um reload, já aparece 0 cliques. Não aparece mais o React App. Ele já atualizou, porque justamente quando a gente está usando o useEffect assim, dessa forma, automaticamente no primeiro render ele também vai ser executado, tá? Então ele vai ser executado a cada render, né? Então por isso que quando ele termina de montar aqui, ele executa esse código, automaticamente ele faz a alteração do título da página, tá? Então deixa eu voltar aqui para cá, beleza. Então esse é o ciclo de vida natural do nosso componente, né? E a gente consegue fazer side effects, certo? Uma coisa que o pessoal também às vezes usa sem entender, é o nosso segundo parâmetro aqui. Esse segundo parâmetro é o seguinte: digamos que você tenha um cálculo aqui muito demorado, né? E aí você não quer fazer esse cálculo o tempo todo, eu só quero fazer esse cálculo quando chegar, por exemplo, eu só quero logar aqui quando o count for maior que 10, ou quando o count mudar. Digamos que eu tivesse aqui um outro componente, aqui um outro state, tá? Eu tenho um outro state, eu vou falar aqui name. Set name, tá? Eu vou botar aqui vazio, vou deixar vazio, tá? Aqui por enquanto deixa assim, aqui eu vou criar um outro, vou botar aqui name, tá? Só pra gente ver funcionando. Aqui eu vou criar, set name Bruno, certo? Só pra gente ver o negócio funcionando mesmo. Tem algum errinho aqui, faltou aqui o barra button. Beleza. Então, olha só. Digamos que eu quero executar esse useEffect aqui só quando eu fizer a adição de números, não quando eu alterar o name. Então, hoje, do jeito que está aqui, deixa eu ver se eu consigo limpar isso aqui. Beleza, era clear. Então, digamos que eu quero executar esse useEffect só quando eu alterar o count e não quando eu alterar o name. Hoje, nesse momento, se eu clicar em name, a gente vai ver que ele fez o re-render normal, tá? Mas ele executou o useEffect também. Então, o segundo parâmetro é um array. É um array onde eu posso passar quando que eu quero que ele execute, né? Eu quero que ele execute, por exemplo, quando o count mudar. Então eu vou passar o count aqui. Automaticamente, lá por dentro, por debaixo dos panos, o useEffect vai fazer um depara do count antes e do count depois, certo? E aí, se tiver diferença, se ele entender que o count mudou de valor, aí ele dispara esse bloco de useEffect. Então, se eu salvar isso aqui, vou dar um reload aqui para a gente ver o comportamento inteiro, beleza. Agora, se eu adiciono count, ele faz o useEffect render. Se eu altero o name, ele só faz o render, tá? Então ele só fez o render e ele não passou aqui. Então esse segundo parâmetro é uma lista de variáveis, de valores que eu quero comparar com o valor anterior, ok? Beleza. Sabendo disso, eu posso duplicar isso aqui e também disparar somente no name. Então, useEffect name, useEffect count, tá? Então, ó, quando ele carrega, ele dispara o render e depois ele dispara todos os side effects. O render e os side effects. Se eu der um clear aqui de novo, vamos ver.
é clear. Adicionar aqui o add, ó, ele vai mudar só o count. Se eu adicionar o name, ele vai mudar só o name, né? Ele vai disparar o side effect, o efeito colateral, só baseado no valor que mudou, certo? E se eu não passar nada aqui? Se eu não passar nada aqui, acontece uma coisa muito interessante, que é o side effect que só vai rodar quando o nosso componente for montado, ou seja, só na primeira vez. Então aqui eu vou chamar de mount, tá? Novamente eu vou dar um reload aqui. Ó, então ele roda o initial state, renderiza o componente e depois ele sai disparando todos os use effects, tá? Se eu alterar a ordem disso aqui, ele também altera a ordem de execução. Então a ordem aqui altera de acordo com, ele executa, né, de acordo com a ordem que está aqui. Mas isso não faz muita diferença porque a ideia é que o seu componente execute, esse useEffect execute, independente de qualquer coisa. Ele tem que ser isolado, né? A lógica dele tem que ser isolada para não afetar em outro useEffect, ok? Beleza. Se eu alterar qualquer coisa aqui, deixa eu novamente limpar o console. Se eu alterar o count, a gente vai ver que ele disparou só o de count. Ele não disparou o de name e nem disparou esse inicial aqui. Se eu alterar o name, ele dispara só o name, não dispara o de count e não dispara o inicial. Então, quando não tem nenhum valor aqui dentro, ele vai entender que não tem nada para comparar e ele nunca mais vai executar esse useEffect, né? Então ele executa só na primeira vez, certo? E aí a gente tem dois tipos de efeitos colaterais. Os efeitos colaterais que não precisam de limpeza e os que precisam de limpeza. O que significa isso? Significa que quando a gente executa um useEffect, aqui por enquanto a gente está executando 3 efeitos colaterais, né? 3 useEffects que não precisam de limpeza. Tá? Então ele executa alguma coisa e esquece, não se preocupa mais com o resultado disso. E quando a gente precisa de limpeza, eu vou criar deixa eu comentar esses aqui, só para a gente não confundir. E eu vou criar um novo aqui, tá? Que precisa de limpeza. O que é precisar de limpeza? Deixa eu até tirar esse outro cara aqui. Digamos que você tenha um set timeout aqui. Ou se você estiver trabalhando com eventos, tá? Que você dá um subscribe no evento também é o mesmo caso de uso aqui, tá? Então eu vou botar aqui 2 segundos, vou botar 1 segundo para a gente ver ele rodando. E a cada 1 segundo eu vou botar um console console.log 1, tá? E a gente vai ver esse componente renderizando. Então a cada 1 segundo, ó, ele vai disparar um console log. Ah, não é um set timeout, né? É um set interval. Eu errei aqui, é set interval, tá? Então a cada 1 segundo ele vai disparar um console log. Então tá lá, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, certo? Digamos que eu faça um re-render desse componente. Então deixa eu botar aqui 2 segundos para ficar mais perceptível. Deixa eu dar um reload aqui. E olha só o que aconteceu, ó. Então aqui por enquanto eu tenho 1 segundo, um console 1 a cada 2 segundos, certo? Se eu der um reload aqui e um add, a gente vai ver que ele vai logar 2 vezes a cada 2 segundos. Se eu der mais um add aqui várias vezes, a gente vai ver que o nosso console log, olha lá, ó, ficou loucão, né? Ele está disparando vários console log aqui dentro. Por quê? Porque como a cada vez que a gente faz o re-render ele dispara esse bloco, ele criou outro set interval e não matou o anterior. Então ele vai acumulando set intervals. Se a gente conseguisse logar quantos set intervals tem, a gente teria pelo menos 10 set intervals aqui, né? E ele está logando aqui, ó, inclusive isso aqui, ó, em algum momento vai travar a nossa aplicação. Então a gente tem que matar esse set interval. Como que a gente mata o set interval? Para quem conhece um pouco de JavaScript sabe que a gente consegue fazer um const aqui, né? Dar um nome para esse const, deixa eu dar um reload aqui para não ficar disparando. E para a gente matar esse set interval, que eu escrevi errado, interval, a gente consegue dar um clear interval passando esse intervalo, né, essa variável. E aí ele vai matar. Então, nunca mais, deixa eu ver se ele vai dar um reload.
ele vai dar, ele não chega nem a dar o primeiro console log, né? Porque ele mata o set interval antes de criar, antes de executar ele, né? Então, como é que a gente faria nesse caso aqui? Quando a gente trabalha com efeitos que precisam de limpeza, que é esse tipo de caso, ou quando você está dando um subscribe em algum evento, né? Está dando um listener em algum evento, você precisa matar esse listener, e aí o useEffect trabalha com return. Então, eu posso retornar uma função, tá? E essa função vai ser executada quando esse componente for desmontado, certo? Então, quando eu desmontar esse componente, automaticamente ele executa essa função. Então, eu poderia dar um clear interval aqui, passando o meu interval, certo? E aí, automaticamente, ele vai limpar. Porém, aqui, a gente ainda tem outro problema, né? Porque como a gente vai executar isso aqui toda vez que o componente re-renderizar, não necessariamente ele vai desmontar o componente. Então a gente precisa garantir que esse bloco só vai ser executado na criação do componente. Então se eu criar o componente aqui, se eu passar um array aqui vazio, automaticamente ele vai executar isso aqui uma vez só na criação do componente e vai começar a dar o meu set interval ali, certo? Set interval aqui, 2, 3, 4, ok? E aí se a gente fizer o seguinte, ó, deixa eu chamar esse cara aqui de counter, e eu vou export default app, vou criar aqui um const state, vou chamar de toggle, né? On e off. Opa. Ah, faltou o function aqui, né? Function. Eu vou dar um render aqui, tá? Um return. Criar uma div. E aqui eu vou chamar o meu counter. Vou chamar meu counter apenas se tiver on. Se tiver off, eu não chamo, tá? E aqui eu vou botar um botão. E vou chamar de toggle. On press, on click. Toggle. Ok? Então tá, eu tenho o meu componente mostrando aqui, se eu der um toggle, não vai funcionar, né, Bruno? Eu tenho que botar um toggle false aqui. False, na verdade não é false, é prev, vai ser o contrário de prev. Então se ele tiver true, ele vai para false, se ele tiver false, ele vai para true. Agora se eu der um toggle, agora sim, a gente consegue ver o re-render. Deixa eu voltar no exemplo de set interval aqui, que eu acho que vai ficar bem claro agora, tá? Ó, então agora eu estou executando ele uma única vez, né? Estou executando ele uma única vez, ele vai começar a disparar um intervalo aqui, mostrando os números. Se eu der um toggle, ele vai continuar mostrando, olha lá. Mas ele não deveria porque o meu componente foi desmontado, né? E aí, para isso, a gente usa a limpeza que o useEffect oferece. Então, quando a gente carregar o componente, ele vai executar esse bloco todo, certo? E quando esse componente for desmontado, ele vai executar essa função de return aqui. Então, não necessariamente você precisa dessa função de return. Você só vai utilizar essa função de return quando o seu componente precisar ser, o seu useEffect, né, o seu efeito colateral, precisar de limpeza, que é o nosso caso aqui. Então, se eu rodar aqui novamente, ó, ele vai começar a disparar ali. Deixa eu botar um segundo para ficar também mais perceptível. Um segundo. Disparou, disparou. Se eu der um toggle, ele vai parar de executar porque ele deu um clear interval. Então, o nosso useEffect, só para a gente recapitular, tem dois tipos. Né? Tem dois tipos de efeitos colaterais. Os que precisam de limpeza e os que não precisam de limpeza. Quando não precisa de limpeza, que é esse caso aqui, né, a gente não precisa fazer nada, a gente simplesmente executa e esquece o retorno dele. Quando precisa de limpeza, a gente precisa retornar uma função que vai ser chamada quando esse componente for desmontado. E essa função vai ser chamada para limpar o nosso efeito. Então, nesse caso, o set interval vai ser limpo aqui, né? Vai dar um clear interval aqui. E quando você estiver trabalhando com subscribers, né, você tem um evento, uma arquitetura aí orientada a eventos, né? Event driven, por exemplo. E aí você está escutando alguns eventos.
quando você desmonta, você tem que parar de executar esses eventos para não encavalar, né, para não criar uma pilha de listeners e acabar travando a sua aplicação. Isso é muito comum em aplicações que usam real-time, por exemplo. Eu trabalhei em uma aplicação muito grande de real-time, né, de rastreamento de veículos, onde a gente tinha eventos sendo disparados o tempo todo. Então a gente precisava parar de escutar esses eventos quando mudava o componente da tela, né, aquele veículo sumia da tela e não precisava mais escutar os eventos daquele veículo. Então era importante que a gente fizesse essa limpeza para não travar a nossa aplicação. É muito comum travar a aplicação nesses cenários, tá? Então aqui, por exemplo, só para dar um outro exemplo, eu poderia também, toda vez que mudar o nosso count aqui, ó, eu poderia dar um set name Bruno count. Então olha só que interessante. Toda vez que eu mudar o count, eu botei set name, deixa eu ver, set name, tá certo. E aqui deixa eu botar o console de name. Ah, tá aqui, ó, beleza. Apareceu o Bruno 8, clicou no botão 8. Bruno 9, clicou no botão 9. Isso aqui é possível fazer, tá? Você pode fazer um efeito colateral, alterar um estado. Poderia também, só que aí você tem que tomar cuidado para não botar o name aqui, porque senão vai gerar efeito colateral infinito e eu acho que vai travar minha aplicação quando eu clicar aqui. Vamos ver? Não travou, então tudo bem. Mas ele disparou e fez... Deixa eu tirar esse set interval aqui só para a gente ver o console melhor. Ó, se eu adicionar aqui, ele disparou um set name, automaticamente ele vai disparar outro set name. Deixa eu botar aqui também, ó, o name, que aí a gente vai ver ele entrando em loop, olha lá, ó, entrou em loop. Então é importante você cuidar desse tipo de coisa, tá? Ih, travou minha aplicação aqui, vamos ver. Travou meu navegador, acho que eu vou ter que fechar o navegador para conseguir. Boa, deu boa aqui, não precisou fechar. Mas então é importante que você se atente a esse ponto, tá? Para não gerar loop infinito aqui. Então, quando você fizer um set state dentro de um use effect, toma cuidado para não gerar esse loop infinito. Então, por isso que quando a gente usa lint, o slint tem um plugin para o React para dizer aqui, ó, que tudo que está aqui dentro tem que estar. Tudo que você usa aqui dentro, name, count, tem que estar no nosso array de dependências, tá? Mas nesse caso é importante que você se atenha ao fato de não gerar esse loop, tá? O slint ele não vai pegar esse loop, beleza? Então eu acho que deu para entender aí mais ou menos como funciona o use effect, né? A base do use effect, né? Como usar ele realmente de forma que faça a sua aplicação ser bem escrita, né? Sempre utilizando as melhores práticas aí dele, usando a limpeza, né? O return, sempre que for preciso. E é isso aí, galera. Se você não viu também o vídeo de use state, dá uma olhada no vídeo de use state. Esse vídeo de use effect vai ficar na playlist de React também. E obrigado. Dê aquele joinha aí pra gente, pro YouTube divulgar a gente cada vez mais e mais pessoas conseguirem ver esse tipo de conteúdo. Valeu!